Super Revisão Enem Colégio Objetivo, onde estão as melhores cabeças. Estamos aqui diretamente da cantina do Colégio Objetivo e dessa vez eu bato um papo com a Tayane. Tayane, nesse momento, como você se preparou ao longo do ano e como você esperou o Enem? Bom, eu estou bastante ansiosa para o Enem, eu acredito muito na prova do Enem e eu venho me preparando principalmente resolvendo muitas questões, resolvendo as provas, e eu acho que a preparação que o Colégio Objetivo nos dá, com a super revisão e tudo mais, pode com certeza dar resultados muito bons na prova no sábado e no domingo. Temos aqui. Tayane, e quanto à prova de Ciências Humanas, por exemplo, você teria alguma pergunta para o professor Marcelo? Sim, eu gostaria de perguntar para o professor Marcelo como o tema de globalização pode ser cobrado na prova. Então temos aqui a pergunta da Tayane. Eu sou José Júnior, diretamente da cantina do Colégio Objetivo para o Super Revisão Enem. Excelente pergunta. A questão da globalização é um dos temas mais importantes para esse exame agora do Enem. Por quê? Porque praticamente é um dos processos mais importantes do ponto de vista histórico. A globalização, ela pode ser vista como um processo de articulação, de conexão e de integração entre diferentes povos, diferentes sociedades e diferentes culturas. Mas também é tido como um processo contraditório, porque nós não podemos ter uma visão ingênua do processo de globalização, porque na verdade essa globalização, ela pode ser conceituada como uma globalização perversa, principalmente pelo fato da produção da exclusão, da produção da fragmentação e, o que é mais importante, muitas das economias e da economia internacional, da economia como um todo, ela sofreu um processo de destruição para a renovação dos novos padrões de acumulação. Então, uma das ideias centrais é que essa articulação, esse processo de globalização que a gente observa, ele tende efetivamente a articular todos os lugares do mundo numa única dinâmica capitalista, uma única dinâmica de exploração, aonde hoje muitas indústrias, elas praticamente são articuladas por um centro gestor que estão nos países hegemônicos, nos países que têm um domínio sobre a economia mundial. Então, uma globalização que, ao articular o mundo inteiro, ela também gera uma série de processos em que as tecnologias da informação passa a ser o elemento central. Por quê? Porque não podemos esquecer no Enem que esse processo de globalização, ele é resultado da chamada revolução técnico-científico-informacional. Essa revolução que foi produzida efetivamente nos Estados Unidos e que hoje, através desses instrumentos, dessas tecnologias, eles utilizam para desenvolver um controle enorme sobre a sociedade. Então as desigualdades aumentaram, a miséria aumentou, houve um processo de exclusão social muito grande e a economia mundial, logicamente, ela sofreu uma série de destroços em função da articulação de diversos processos que conduziram a uma exploração cada vez mais sofisticada do trabalho humano. Então a relação capital e trabalho, ela foi duramente, digamos assim, centrada em cima de um novo processo, a partir do momento em que o capital ele consegue hoje explorar a mão de obra de diversos países em diversos locais. Hoje nós temos a produção de uma mais-valia, que é uma mais-valia internacional, e praticamente uma economia que se sustenta a partir do setor financeiro, o que leva, logicamente, a um superlucro dos bancos, um superlucro das empresas multinacionais e um colapso das economias subdesenvolvidas, porque são economias que não têm um controle da tecnologia, uma divisão territorial do trabalho que é cada vez mais perversa, é uma divisão do trabalho que ela está violentando por demais os processos naturais, conduzindo a outra crise, porque ela é resultado efetivamente desse processo de globalização. Então quem está fazendo o Enem é preciso ter uma visibilidade, porque nós estamos criando um modelo de sociedade que é extremamente perversa, onde aumenta as desigualdades sociais. Estamos aqui no Colégio Objetivo e vamos agora falar com o aluno Lucas Paoli, do 3º ano. E aí, Lucas, como é que estão as suas expectativas para essa prova do Enem? Bem, a tensão é muito grande, mas o apoio do colégio e dos familiares ajudam muito, principalmente nessas aulas à tarde, que tira dúvidas e ainda adianta conteúdo que nós ainda não vimos em sala de aula mesmo. Certo, e
você gostaria de tirar alguma dúvida com os professores da área de ciências humanas? Bem, eu tinha uma dúvida para o professor Marcelo, mais voltada para o meio ambiente, porque teve muitas notícias globais relacionadas a isso, e eu queria saber tipos de questões ou assuntos que podem cair relacionados. Certo, então vamos voltar com a resposta do professor Marcelo. Eu sou Ana Caroline para a Super Revisão Enem. Importantíssima a pergunta agora sobre a questão ambiental, porque é sem sombra de dúvida uma questão central no concurso do Enem. Central porque ao longo da trajetória do desenvolvimento da existência humana, o ser humano ele trava uma relação com a natureza, uma relação que sempre é mediada pelas técnicas. E essas técnicas, cada vez mais sofisticadas, elas tendem a aumentar a potencialidade da ação humana sobre o meio ambiente. E nesse caso nós podemos ver claramente que o meio ambiente, que praticamente sempre foi de uma forma errônea, considerado apenas como a natureza e não como um sistema, é preciso uma reavaliação desse conceito. Hoje, nós sabemos claramente que de todos os elementos que compõem o meio ambiente, o homem, a sociedade, as instituições sociais, elas são os elementos mais importantes. A natureza ela tem sua importância dentro desse sistema, mas o elemento mais importante é o homem. E essa tendência a separar o homem da natureza foi um dos pilares da degradação ambiental que nós estamos assistindo hoje. Então, quando você está resolvendo uma questão sobre o meio ambiente, principalmente sobre as problemáticas ambientais, lembrar que de todas as sociedades, a sociedade mais perversa do ponto de vista da atuação sobre o meio ambiente é a sociedade industrial. Por que a sociedade industrial? Porque é uma sociedade que, ao estabelecer um sistema de relação entre homem e natureza a partir de forças produtivas, fundamentada nas tecnologias mais avançadas com o advento da máquina na Revolução Industrial, conduziu a um desequilíbrio nos sistemas hídricos, ao desviar rios, ao inundar determinadas áreas, ao estabelecer uso de água, uso de uma série de elementos ligados ao sistema hídrico. Houve uma desarticulação no sistema atmosférico, houve uma degradação que nós podemos ver nos todos os ecossistemas, e isso resulta, a nível de uma sociedade, de uma paisagem que ela é cada vez mais marcada por um processo de mecanização do planeta, porque nós observamos claramente que o modelo industrial, fundamentado no lucro, fundamentado na mercadoria, fundamentado na propriedade privada, ela conduziu a natureza a uma transformação, ela mesma, numa coisa e numa mercadoria. Ao transformar a natureza numa mercadoria, uma série de problemas como chuva ácida, efeito estufa, buraco na camada de ozônio, ilhas de calor foram surgindo e hoje compromete efetivamente o planeta. Uma das marcas fundamentais disso é a matriz energética que a sociedade industrial resolveu escolher, baseada nos combustíveis fósseis, no petróleo, no carvão e no gás natural, que conduziram efetivamente a um processo de degradação do ambiente. Então, o aquecimento global e as mudanças que nós temos hoje provocaram uma série de transformações. Essas transformações se dão no espaço urbano, quando a gente observa que o uso inadequado do espaço urbano sem planejamento levou ao colapso uma série de sociedades, inclusive o próprio Brasil. Então nós podemos observar que o colapso de várias encostas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em muitas metrópoles do Nordeste, marcaram profundamente o desequilíbrio ambiental. Então foram muitos problemas ambientais de desequilíbrio que estavam muito claros na forma como a sociedade industrial ela lida com a questão ambiental. E isso marca profundamente essa sociedade pelo fato de observar que o modelo industrial cria uma sociedade urbana muito agressiva em relação ao meio ambiente. Nossas cidades não temos planejamento. Então, basicamente, ela sofre de tudo, ela sofre de saneamento básico, ela tem problema de moradia, ela tem problema de uma série de problemas que envolvem toda a questão ambiental. Eu agradeço, uma boa noite e desejo aos alunos do Objetivo um excelente Enem. Professor Marcelo foi extremamente feliz em escolher dois assuntos que não somente o Enem, mas todos os vestibulares. A questão da globalização, a questão ambiental, são temas extremamente importantes para o Enem.
Tá certo? Você percebeu aqui nos slides passados do professor Marcelo a questão da interferência humana que ocasionou, por exemplo, aquela catástrofe que nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro, que é extremamente importante lembrar disso. Marcelo lembrou muito bem que a questão da globalização, do jeito que está, no estágio atual, é um fenômeno extremamente perverso. Bom? Então, é bom lembrar que dentro desse processo de globalização, dentro desse processo da questão ambiental, está no ponto central o sistema capitalista. É a partir do sistema capitalista que você passa a compreender o estágio atual da globalização e a questão ambiental atual. Tá certo? E parabenizar o professor Marcelo, porque foi extremamente feliz nos dois temas. O aluno pode ter certeza, sábado, domingo, vamos dar de cara com a questão ambiental e com a questão da globalização. Muito obrigado. Super Revisão Enem Colégio Objetivo, onde estão as melhores cabeças.